vamos falar sobre colorações, e colorações tem muitas colorações, como vocês sabem. Então, esse assunto eu podia gastar 6 meses discutindo, mas só temos 40 minutos. Então, eu vou tentar focar nas principais colorações. Os objetivos da palestra de hoje vão ser, depois dessa palestra, você vai ser capaz de descrever a importância da estandardização e do controle de qualidade. Como vocês notaram nas palestras anteriores, controle de qualidade é essencial. Você vai ser capaz de descrever os princípios da coloração de tecidos e enumerar os principais procedimentos de coloração no laboratório de histologia. E para cada procedimento que eu vou discutir o propósito, os reagentes, o procedimento em si, controle de qualidade e problemas comuns. A padronização ou estandardização ou uniformização, aparentemente estandardização não é uma palavra em português, ela faz o processo mais transparente e é o processo de fazer alguma coisa se conformar com um padrão. Então, com a padronização, os mesmos procedimentos são adotados sem alterações no seu laboratório e entre diversos laboratórios. Assim, você pode comparar os resultados. Se você precisa fazer alterações, elas são documentadas. Dessa forma, você pode tomar medidas de controle, facilita que regulamentos sejam seguidos, como eu falei, permite a comparação de resultados. E, para o diagnóstico, as colorações precisam ser consistentes e reproduzíveis. Como você pode ver aqui, nesse slide, todas essas imagens são de fígado. E todas essas imagens são curadas com o HE. Mas nota a diferença, como esse aqui pegou muito mais eosina, esse aqui o núcleo está bem claro, o núcleo está escuro nesse aqui. Então, diferenças na fixação, como vocês aprenderam com o Jerry, e no processamento e até na microtomia, podem afetar a qualidade da coloração. Então, é importante que a padronização aconteça em todos os passos do processamento, para ficar com a menor variação possível. Mas diferenças no protocolo de variação de coloração também pode causar grandes variações. Então, quanto menos variações na fixação, no processamento e na coloração, mais consistentes os seus slides vão ser e vai ser a melhor qualidade do seu produto final. Vou discutir aqui os procedimentos da HE e algumas colorações especiais. As colorações especiais demonstram componentes teciduais, como fibras do tecido conectivo, carboidratos, amiloide, pigmentos e nervo. Tem colorações especiais para demonstrar minerais nos tecidos e micro-organismos, como, por exemplo, bactérias e fungos. A hematoxilina e eosina. Por que curamos? Para que o diagnóstico seja possível, os tecidos eles precisam ser examinados com o microscópio. E depois que um tecido foi processado e cortado e colocado numa lâmina, ele precisa ser corado porque os tecidos não têm contraste. Então, quando você vê o tecido não corado, está tudo cinza, como nessa imagem aqui. E o que acontece quando coramos? Nós contrastamos células diferentes. Assim, você pode ver a diferença de neutrófilos, macrófagos, realça algumas características de interesse do tecido, ilustra estruturas celulares diferentes, como o epitélio e o tecido conectivo. Detecta infiltrações ou depósitos nos tecidos, como, por exemplo, neste angiosarcoma, você pode ver que tem uma infiltração aqui, e isso não seria possível se o tecido não estivesse corado. E também pode detectar patógenos, como bactérias e fungos. E o que é a hematoxilina e eosina? A HE é um procedimento que combina essas duas colorações, a hematoxilina e a eosina. É o procedimento mais comum no laboratório de histologia, chamado de rotina. É um método rápido e barato para o patologista poder avaliar a morfologia do tecido, e a partir da hematoxilina e eosina, ele vai ver se precisa de mais colorações especiais. E como funciona colorações em geral, não somente a HE? As colorações funcionam
nas diferenças da reação química de tecidos com os corantes. Lembra que tem as ligações covalentes, ligações iônicas, ligações de hidrogênio. Todas essas reações químicas são importantes no processo de coloração, e a mais importante são as ligações iônicas na histologia. A ligação iônica é quando um elétron, um átomo tem uma carga negativa e o outro tem a carga positiva, e aí eles dividem um elétron. Então, você tem o seu corante e o seu tecido, e aí eles se combinam. A hematoxilina tem uma carga positiva, e ela reage com componentes no tecido que tem a carga negativa. E então, aqui está a sua hematoxilina e o seu tecido que não tem cor. E quando a hematoxilina combina com o tecido, você vê a coloração roxo-azulada. E a eosina tem a carga negativa. E a carga negativa vai reagir com componentes positivos no tecido, como os grupos amino ou amina das proteínas no citoplasma. Então, cora praticamente tudo que a hematoxilina não corou. E agora vamos discutir passo a passo o procedimento da hematoxilina e eosina. O primeiro passo é a deparafinização. Você usa um solvente como o xilol, aqui a gente chama de xileno ou xilene, ou um substituto do xilol. E o propósito é remover a parafina. Depois, você faz uma hidratação, porque lembra, no processamento foi discutido que você retira a água do tecido para a parafina poder entrar, para poder segurar o tecido, para ele poder sobreviver à microtomia. Mas quando você precisa curar, você precisa remover a água do tecido, remover a parafina do tecido e reintroduzir a água, porque os corantes são dissolvidos em água, e aquela reação química não vai acontecer se a parafina ainda estiver no tecido. Então, para remover a parafina e reintroduzir a água, você passa por álcools de concentração maior para menor até chegar na água. Aí, o próximo passo será o corante primário, que neste caso é a hematoxilina, e eu esqueci o Y ali. A hematoxilina é usada depois da deparafinização e hidratação. Ela cora o núcleo das células, especificamente a cromatina no núcleo. A eucromatina vai corar mais claro, como você pode ver aqui, tem umas áreas que corou mais claro. E a heterocromatina, que é o DNA condensado, vai corar mais escuro. Então, quando você consegue ver essa diferença entre a eucromatina e a heterocromatina, significa que a sua coloração está boa. Se está tudo da mesma cor, tem alguma coisa que precisa ser melhorada. A hematoxilina, ela vem do tronco de uma árvore que nasce na Nicarágua. Ela primeiro foi utilizada para coloração de tecidos, como a maioria das colorações que usamos em histologia vem da indústria têxtil. E a hematoxilina sozinha não cora. Se você pegar esse pozinho aqui, misturar com água e pôr alguma coisa para corar, não vai corar. Ela precisa ser oxidada primeiro, e tem diferentes processos de oxidação. Pode ser oxidação natural, pela luz do sol ou por ar, ou pode ser a oxidação química, com agentes oxidantes. E oxida para hematina. Mas a hematina também não vai se ligar aos tecidos sozinha, ela precisa de um mordante, que geralmente é um íon, como o metal de alumínio. Então, o metal de alumínio estaria no meio entre a hematoxilina e o tecido, e ele dá a mãozinha, por exemplo, para o tecido de um lado e para a hematoxilina ou para a hematina de outro. Sem o alumínio ou sem o mordante, não haverá coloração. O alumínio liga-se ao tecido e a hematoxilina liga-se ao alumínio. E o complexo hematoxilina mais alumínio tem uma carga positiva. Então, vai se ligar a coisas no tecido que tem uma carga negativa, como os ácidos nucleicos. Como eu já disse, e também algumas mucinas. As proteínas, em geral, coram com a eosina, mas tem umas proteínas bem grandes que têm a carga negativa, e essas vão corar com hematoxilina. E alguns patologistas não gostam dessa coloração de fundo. Eles querem somente ver a coloração no núcleo. Então, você precisa fazer a diferenciação. Para saber se a sua hematoxilina está boa, você pode pingar uma gota no papel toalha. O centro da gota vai ter uma cor de vinho
e a periferia da gota de hematoxilina que espalhou vai se transformar nesse azul meio arroxeado. Então, isso significa que a sua hematoxilina está boa. Se tiver toda essa cor de vinho e a cor não mudar de cor, então sua hematoxilina provavelmente está velha ou oxidou demais. Então, você precisa de uma solução nova de hematoxilina. O próximo passo será a diferenciação, que vai remover a hematoxilina de outras áreas do tecido que não sejam o núcleo, como, por exemplo, o citoplasma ou mesmo o vidro da lâmina. Vocês já coraram e quando tira a sua lâmina da hematoxilina, está tudo azul, tem tudo uma sombra de azul? Então, o diferenciador ajuda a limpar essa coloração extra da hematoxilina. Você pode usar um ácido forte, como um ácido hidroclórico, um ácido fraco, como o ácido acético. Depende do método que você está usando. Então, na diferenciação, se você usar um ácido forte, você pode diferenciar muito e remover toda a hematoxilina do seu slide, ou até mesmo o tecido da lâmina, se o ácido for muito forte e você passar muito tempo no ácido. Então, a escolha do tipo de ácido, forte, médio ou fraco, e o tempo de imersão no ácido é crucial para esse passo funcionar. Se você não faz a diferenciação corretamente, diferenciação feita corretamente, não pode remover a hematoxilina do núcleo. E o melhor resultado é obtido com a escolha do ácido correto. Como você pode ver nesse slide aqui, acima, essas são as células de Goblet que têm mucinas e não estão coradas. E nesse slide aqui, embaixo, as células de Goblet coraram com a hematoxilina. Então, esse slide foi diferenciado e esse slide não foi diferenciado. O próximo passo, depois da diferenciação, se chama bluing, ou seria azulamento. Nesse passo, você pode usar uma solução de amônia, ou uma solução de carbonato de lítio ou magnésio, e tem algumas outras formulações disponíveis também. Essa solução é alcalina, então ela vai mudar a cor da hematoxilina daquele roxo avermelhado para o roxo azulado. Então, muda do roxo avermelhado para um roxo azulado. Tem várias fórmulas. Toma cuidado com a água que tem amônia, que se o pH for muito alto, você pode remover o seu tecido da lâmina. E então, você usa, se você tiver, por exemplo, uma lâmina de osso, e osso a gente sabe que não gosta de ficar colado na lâmina, e usar a água com amônia, o osso pode acabar sendo descolado e vai para o ralo. Então, aí você pode usar um carbonato de lítio ou carbonato de magnésio. E aqui é um slide antes do bluing, e aqui é um slide depois do bluing. Notem a diferença da cor da hematoxilina. O próximo passo é opcional, se chama neutralização, que é o passo que você faz antes da eosina. Se a sua eosina for alcoólica, você põe o slide em álcool 95%, e se a sua eosina for aquosa, aí você só usa água mesmo. Nesse passo, você está saturando a sua lâmina com o solvente da coloração, que nesse caso, a sua hematoxilina alcoólica tem o solvente como álcool. E assim a sua coloração será mais uniforme. Aí, o próximo passo é a coloração secundária ou a contracoloração. A eosina basicamente vai corar tudo que a hematoxilina não corou, e a eosina no tecido deve apresentar 3 tons de rosa, permitindo a diferenciação de hemácias, colágeno e músculo liso. Então, nesse slide de intestino da sua mucosa, você pode ver as hemácias, as fibras de colágeno e nessa artéria aqui, o músculo liso. Então, relembrando, a eosina tem uma carga negativa, então é uma coloração aniônica, e coisas de carga negativa se atraem por coisas de carga positiva. Então, ela vai corar proteínas. Ela pode ser dissolvida em água ou álcool. O pH é crucial. Então, quando você vem do bluing para a eosina, você tem que enxaguar os slides muito bem, porque você não quer carregar a solução alcalina para dentro da eosina, porque se você mudar o pH da eosina, você não vai conseguir ver as 3 cores, que são, again, do músculo, do colágeno e das hemácias.
O próximo passo será a desidratação, e a desidratação é necessária porque a maioria das colorações você monta a sua lâmina com aqueles meio de montagem que tem o tolueno como base. Então, você precisa remover a água do tecido, então, ao contrário, vai por álcools de concentração maior a cada passo. Alguns laboratórios usam 70% aqui. Então, tem que tomar cuidado, porque é nesse passo que você diferencia as 3 cores da eosina, e a água no álcool remove a eosina. Então, se você deixar muito tempo num álcool muito diluído, você pode remover muito a eosina. O próximo passo será o clareamento com o xilol. Como eu disse, se você for montar com o meio de montagem baseado em tolueno ou outro solvente orgânico, aí você precisa remover o álcool. E para remover o álcool, você usa esse clareador, o clearant, que geralmente é o xilol. E como eu disse, o ácido que você escolhe na diferenciação depende do método que você vai utilizar. Ele pode ser regressivo, e nesse caso, um método de coloração regressivo, você colora em excesso com a hematoxilina, fica tudo azul, escurão. Aí você diferencia em um ácido forte, que vai remover dos outros elementos do tecido e vai deixar no núcleo. Aí você enxágua e faz o bluing. No método progressivo, você cora até a intensidade desejada. Aí só enxágua e passa para o bluing. Mas tem um método que se chama progressivo com elemento regressivo. Antigamente era tudo regressivo porque era o processo de pôr um ácido para remover a hematoxilina. Mas nesse caso do progressivo com um elemento regressivo, você cora até a intensidade desejada e aí diferencia com ácido fraco. O propósito é tirar aquela coloração azul do fundo do slide, que pode pegar no vidro, um pouquinho nas células que tem mucina. Aí você enxágua e faz o bluing. Como você pode ver aqui, essa é uma coloração que não funcionou. Não tem a diferenciação da cromatina solta e da cromatina condensada. Então, essa coloração não funcionou e pode ter várias causas. Pode ser a fixação não foi feita bem, ou nesse caso o núcleo parece, desculpa, esfumaçado. Agora vamos falar das colorações especiais. Tem muitos procedimentos. Os componentes teciduais que podem usar colorações teciduais são fibras do tecido conectivo, como o colágeno, a elastina e a reticulina. Carboidratos, com a carga neutra, você usa o PAS, e com a carga negativa, você pode usar o Alcine Blue. Você pode colar amiloide com Congo Red. Pigmentos, como o Jerry discutiu, alguns exemplos são a melanina, os pigmentos das células enteroendócrinas e a hemosiderina. E colorações de nervo, alguns exemplos são paramielina e a substância de Nissl. Nessa palestra eu vou discutir o colágeno, colorações para o colágeno, elastina, PAS e a hemosiderina. Colorações que demonstram minerais são, por exemplo, a que demonstra ferro, que é a mesma que a hemosiderina, e cobre, no caso da doença de Wilson. Em micro-organismos, as colorações mais comuns são a de Gram, a de bactéria de tuberculose, que aí vocês chamam de BAAR, a gente chama aqui de acid fast, e de fungos. Então, eu vou discutir essa coloração. As fibras do tecido conectivo são o colágeno, a elastina e a reticulina. A reticulina usa um procedimento com prata, e eu não vou discutir aqui. Vamos discutir o colágeno e a elastina. Para colorir o colágeno, 2 colorações que são comuns são a coloração tricrômica, de Masson ou de Gomori. A coloração de Masson, o procedimento tem vários passos, e na coloração de Gomori é somente um passo, somente uma solução que é usada. O propósito é colar as fibras de colágeno de uma cor diferente do músculo liso. Dessa forma, você consegue detectar um aumento de colágeno, como, por exemplo, alguns processos fibróticos. Chama-se tricromo porque tem 3 cores. As soluções, ou os reagentes usados na solução de Gomori, no procedimento de Gomori, é a solução de Bouin,
a hematoxilina férrica de Weigert, a solução de Gomori, que tem todas as colorações em uma solução, e ácido acético. Usamos a hematoxilina férrica, porque, como a gente discutiu antes, a hematoxilina que usa um alumínio, se você passa por uma solução ácida depois, você remove a hematoxilina. E a solução de Gomori e o ácido acético, as duas são soluções ácidas. Então, se você usar uma hematoxilina que use alumínio, você vai remover aquela hematoxilina. Então, você precisa da hematoxilina férrica, que vai resistir ao tratamento ácido. A hematoxilina férrica, essa é a solução. Você tem duas soluções em estoque. E logo antes de corar, você prepara a solução fresca. 50% da solução A e 50% da solução B. Na solução de Gomori, o Chromotrope 2R, Chromotrope 2R, cora o citoplasma, então o músculo vai se corar de vermelho, e a anilina azul vai corar as fibras de colágeno. O ácido fosfotúngico, eu esqueci de traduzir isso, vai tirar o vermelho das fibras de colágeno, e assim a anilina vai corar o colágeno. Essa solução precisa ser mantida refrigerada. Esse é o procedimento passo a passo. Para todos os procedimentos em que você está corando slides que foram processados e incluídos em parafina, você precisa usar o xilol para remover a parafina e os álcools para hidratar o slide e a água para reidratar o slide. Aí você põe os seus slides na solução de Boan, que é um mordante, por 1 hora no forno, 56 graus. Aí tira do forno e deixa esfriar naturalmente. Depois você enxágua para remover o amarelo na água corrente, até sair o amarelo. E aí enxágua na água destilada. Próximo passo vai ser na hematoxilina férrica de Weigert, e o propósito é de corar o núcleo. E depois você enxágua para remover o excesso da hematoxilina, enxágua em água corrente. E o próximo passo será a solução de Gomori, que vai corar o músculo e o colágeno, por 15 a 20 minutos. Depois você usa o ácido acético para melhorar a diferenciação do colágeno e do músculo, e desidrata e remove e clareia, remove o álcool para poder montar com o montante baseado em tolueno. Para o controle de qualidade, você precisa saber quais são as cores que você espera ver na sua coloração. Nesse caso, o núcleo será preto ou acinzentado, cinza escuro. O citoplasma, queratina e o músculo, porque o músculo, você está corando o citoplasma do músculo, vai ser vermelho, como você pode ver aqui nesse slide. E aqui nesse slide está um vermelho bem clarinho, mas você consegue diferenciar, então essa aqui não é ideal. E o colágeno e as mucinas de azul. Então, você pode ver aqui as fibras de colágeno, um azul bem brilhante. Aqui é uma artéria, então o músculo liso da artéria cora de vermelho, e o colágeno ao redor cora de azul. Isso aqui é uma magnificação bem alta de um útero, então você consegue ver as fibras musculares coradas de vermelho e as fibras de tecido conectivo entre as fibras de músculo coradas de azul. Uma coisa importante, não baseie o controle de qualidade nas hemácias. Como você pode ver nesse slide, em todos os seus slides, as hemácias sempre coram bem vermelho. Então, se você olhar no microscópio rapidamente e ver que tem vermelho e azul, e acha que funcionou, não está certo. Você tem que olhar o músculo, porque as hemácias sempre vão corar muito bem de vermelho. E os problemas comuns é que você pode ter o colágeno e o músculo corados muito claro. Nesse caso, você tem que checar o pH da sua solução, e às vezes, substituindo o ácido acético por ácido clórico, melhora a diferenciação dessa coloração. Pode ser que a sua solução não é fresca, então você precisa preparar uma solução nova, e checa se você estava guardando a sua solução refrigerada. E se o músculo corou de azul, pode ser que a razão seja que as suas soluções sejam muito velhas, muito usadas ou foram preparadas incorretamente. Então, prepare soluções frescas. De novo, não baseia o controle de qualidade nas suas hemácias.
Como você pode ver aqui, esse foi um slide mandado por estudantes, e o estudante disse que funcionou, estava tudo muito lindo, mas porque o estudante viu que tinha vermelho e azul. Mas aqui é uma artéria, e o músculo colorou de azul. Então, essa coloração não funcionou. A elastina tem vários métodos para demonstrar elastina. Tem o Verhoef, Van Giesen, que é o que vamos discutir aqui, o Gomori, aldeído, a fucsina, em inglês, e a orceína. O propósito é decorar as fibras elásticas, porque as fibras elásticas não são facilmente visíveis com a hematoxina e a eosina, e dessa forma você pode detectar se tem um aumento na quantidade de fibras elásticas ou ruptura em processos patológicos. Em algumas situações onde tem a inflamação da artéria, essa é a lâmina interna da artéria, e se tem uma descontinuidade, significa que quebrou aquela parte da lâmina elástica interna. Então, o patologista pode detectar problemas inflamatórios em artérias, e algumas vezes, se tem um tumor crescendo aqui, e você vê que tem uma descontinuidade, isso significa que o tumor conseguiu invadir os tecidos adjacentes. Esses são os reagentes usados na coloração de Verhoef Van Giesen. O iodo de Lugol, onde você usa iodeto de potássio, iodo e água. Primeiro você dissolve o iodeto de potássio e depois você dissolve o iodo, porque o iodo não dissolve bem na água e demora bastante para essa solução se dissolver completamente. Depois você precisa de 10% de cloreto de ferro e mantém essa solução refrigerada. E daí, com essa solução de 10%, você prepara 2% de cloreto de ferro. E você vai usar uma hematoxina alcoólica para preparar a solução de Verhoef. A solução de Verhoef, como a solução de Weigert, você prepara logo antes de usar. Ela não dura muito tempo, ela é uma solução instável. Então, você mistura na ordem a hematoxina alcoólica, 10% do cloreto de ferro, mistura esses dois primeiro, e aí adiciona o Lugol. A outra coloração que vai usar, a contracoloração, é Van Giesen, que usa a fucsina ácida e ácido pícrico saturado. É importante que essa solução use o ácido pícrico saturado. Se não for saturado, a sua coloração não vai funcionar bem. E o sulfato de sódio, tiosulfato de sódio. O procedimento passo a passo, você deparafiniza, reidrata seus slides, e aí põe o seu slide na solução que você acabou de preparar de Verhoef. E essa solução vai colorar todo o tecido. Lembra como discutimos que tem o procedimento regressivo e progressivo? Esse procedimento é regressivo, porque você cora todo o slide, e aí, no próximo passo, você diferencia com 2% cloreto de ferro. E você tem que diferenciar individualmente. Você pega o seu slide, mergulha algumas vezes no cloreto de ferro, enxágua e olha no microscópio. Aí, se as suas fibras elásticas permanecerem pretas e o resto cinza claro, passa para o próximo passo, que será o tiosulfato de sódio, que remove o excesso de iodo. Depois enxágua em água corrente para remover o tiosulfato de sódio e faz a contracoloração com Van Giesen, que vai curar o músculo e o colágeno. Daí desidrata, diferencia, que o primeiro álcool vai diferenciar o Van Giesen, fazer o músculo e o colágeno ficar mais contrastantes, e remove o álcool para poder montar a lâmina. Os resultados esperados são as fibras elásticas vão se corar de preto, como você pode ver aqui nesta pequena artéria, ou nesta artéria grande, então artéria muscular e artéria elástica, ou nessa artéria pequena. Isso foi um caso de arterite temporal. O núcleo vai ser azul escuro ou preto, e a minha magnificação aqui não está muito grande, não dá para ver núcleos muito bem. O colágeno vai ser de vermelho, então é o contrário da coloração de Gomori. Essa também pode ser considerada uma coloração tricrômica, ou Van Giesen. Não,
não tricrômica, para colágeno e músculo, onde o colágeno vai se corar de vermelho, o músculo de amarelo ou amarelo cinzento. Então, isso aqui é colágeno, e entre as fibras de colágeno você vê fibras de músculo liso. E as fibras elásticas intercaladas com este tecido. E aqui temos a pequena artéria, com o músculo liso corado de amarelo, a fibra elástica corada de preto e o tecido conectivo corado de vermelho. Os problemas comuns que ocorrem com esse procedimento é a diferenciação em excesso. Isso acontece quando você passa muito tempo no cloreto de ferro 2%. Então, você corou com o Verhoff, ficou tudo preto, aí você mergulhou muitas vezes. Então, o que você tem que fazer, nesse caso aqui, está diferenciação em excesso, as fibras estão aparecendo um pouquinho quebradas e aqui desaparecendo, e algumas vezes você não tem fibra elástica mostrando nada. Tá? Então, você enxágua o seu slide, tira o cloreto de ferro e volta na solução de Verhoff. Não precisa cortar um slide novo, dá para consertar. E aí, toma mais cuidado na sua diferenciação. A diferenciação insuficiente, nesse caso, se você diferenciou muito aqui e agora ficou com medo, aí só faz um mergulho rapidinho, então não tirou o suficiente da Verhoff. Aí fica tudo cinza escuro. Então, seu slide vai ficar difícil de ver o músculo, fica tudo bem cinza escuro. Então, o que você tem que fazer é voltar o slide no 2% de cloreto de ferro até ficar na coloração desejada. E outro problema comum que acontece, o colágeno, o músculo e o citoplasma, praticamente da mesma cor. Isso significa que a sua solução de Van Gisson não é boa, porque provavelmente usou um ácido pícrico que não está saturado. Então, nesse caso aqui, podemos ver que não tem coloração do músculo, somente o colágeno corou e está tudo meio rosado. Aí você precisa de uma solução de Van Gisson nova. Para os carboidratos, vamos discutir a coloração de PAS, que é Periodic Acid Shift. O propósito é corar carboidratos neutros, que são difíceis de diferenciar com a HE. Na HE parece tudo da mesma cor. Um fato importante aqui para manter em mente é que os carboidratos pequenos, como a glicose, são solúveis em água. Então, quando você fixa o seu tecido, lava. Então, você não consegue demonstrar monossacarídeos e disacarídeos. Geralmente são carboidratos complexos que você consegue mostrar com isso como glicogênio. E, nesse caso, você pode demonstrar um aumento de glicogênio no fígado. Cora as mucinas, que também são proteínas bem grandes, e as mucinas são glicoproteínas. A glicopart são carboidratos. E, nesse caso, é útil para tumores. Se tem um tumor de intestino, onde tem glândulas que secretam carboidratos neutros como as mucinas, vamos dizer que tem uma metástase no fígado, aí você consegue corar e ver que as glândulas estão secretando as mucinas neutras ou mucinas ácidas, como vamos discutir na próxima coloração. Não vamos. Desculpa. E colora a cápsula de Bowman, a membrana de base da cápsula de Bowman, que fica danificada em doença renal, e também a parede de alguns fungos e protozoários é positiva porque contém carboidratos, então é PAS positiva. Esses são os reagentes do procedimento. Você vai precisar de ácido periódico, e é chamado de periódico não porque ele acontece frequentemente, mas é porque é per-iodo, então tem bastante iodo na molécula. Depois o ácido hidroclórico, um normal, o metabisulfito de potássio, que é opcional, e o reagente de Schiff. O reagente de Schiff, a preparação é complicada, então eu não vou discutir como preparar. Nesse caso, é melhor comprar pronto para o uso e deve ser mantido refrigerado. Um teste de qualidade do reagente de Schiff, você pinga uma gotinha de Schiff em formaldeído e a coloração vai se transformar nesse magenta roxo forte, é bonito, imediatamente.
Se não mudar de cor, significa que o seu chifre não está bom e precisa de uma solução nova. O procedimento é bem simples. Você deparafiniza, reidrata o seu slide e põe por 5 minutos em ácido periódico. O propósito desse espaço é oxidar os açúcares para aldeídos. Lembra que o teste de qualidade, você põe o chifre no formaldeído? Formaldeído é um aldeído e transforma o chifre em cor de rosa. Então, aqui o propósito é pôr aldeídos no tecido, pelo processo de oxidação. Daí você enxágua e põe no reagente de chifre. E nesse passo, o reagente de chifre ele é incolor. E ele vai se ligar aos aldeídos no tecido que você acabou de produzir com ácido periódico. 15 minutos no reagente de chifre. E aí, esse passo é opcional, depende do próximo passo. Alguns laboratórios têm água diferente. Água que tem muito cloro, se você passa do reagente de chifre direto para a água corrente, e a água que tem muito cloro pode fazer mais reagente se transformar em cor de rosa, mesmo que não tenha ligado ao tecido. Então, para alguns laboratórios, esse passo é importante, porque ele vai remover o reagente de chifre que não se ligou ao tecido. E aí, esse passo aqui também é muito importante. Geralmente, o enxágue, o propósito é remover o reagente, mas nesse caso, a água corrente vai desenvolver a cor rosa do chifre, porque o reagente de chifre, ele tem um enxofre na molécula, que é o que faz ele ser transparente. Quando você enxágua, o enxofre é removido porque é uma ligação fraca e o cloro entra no lugar. E aí essa molécula é cor-de-rosa. E você enxágua por 10 minutos. E em alguns lugares precisa enxaguar com a água morna. A reação fica mais brilhante. Aí depois desse passo, você contracolora com a hematoxilina acidificada. Se você está corando para elementos de tecido. Mas se você está usando para demonstrar micro-organismos, como fungos, você usa o light green como contracoloração. Enxágua com água corrente, alcalina, ou passa por um blue in solution, como discutimos na hematoxina e eosina. Se você só usar água corrente, o procedimento é de remover, o propósito é de remover o excesso da hematoxilina e também de azular a hematoxilina. E aí, diferencia, desidrata e remove o álcool. E monta com sempre esqueço o nome, mounting agent. Os resultados são, os carboidratos vão corar magenta, que a gente chama de positivo para o PAS. O que é positivo para o PAS são polissacarídeos, glicogênio, como podemos ver aqui. Aqui são dois slides de fígado, e são slides sequenciais. E você nota que esse slide aqui, somente a membrana de base se manteve corado em magenta, e aqui cada hepatócito tem uma coloração forte de magenta. Esse slide de cima foi digerido com diastase ou amilase. A diastase ou amilase vai quebrar o glicogênio, e quando você enxágua, remove o glicogênio da lâmina. Então, você precisa curar 2 slides em paralelo, um com digestão, outro sem digestão, que aí você vê os lugares onde o glicogênio estava. Algumas mucinas que são neutras, que não têm a carga negativa, como podemos ver aqui, nesse slide de Colon. Aqui é um slide do epitélio da cervix, e o epitélio da cervix também tem glicogênio. Então, a cervix pode ser usada como um controle de qualidade, porque ela vai ter glândulas e vai ter glicogênio. Então, você pode tratar com a diastase ou amilase, o glicogênio vai ser removido do epitélio, mas não vai ser removido das glândulas, porque as glândulas têm mucinas, e as mucinas não são digeridas pela amilase. E aqui também você pode ver a membrana de base. Olha que bonito. E o glomérulo, a cápsula de Bowman, se colora de rosa, magenta. Então, se o seu patologista está procurando por
problemas renais que danificam a cápsula de Bowman ou engrossam, essa coloração é muito boa para demonstrar. E você também consegue ver a cápsula de base, a membrana de base dos capilares dentro da cápsula de Bowman e a membrana de base dos túbulos renais. Mas o controle de qualidade, você tem que se basear na cápsula de Bowman. Quando você está fazendo essa coloração, você precisa cortar os seus slides a 2 micrômetros. E, finalmente, o núcleo vai ser corado com hematoxilina e vai ser roxo azulado, se você usou hematoxilina. Se você está demonstrando fungos, aí você usa o light green. Então, não tem núcleo, não tem citoplasma, é tudo um fundo verde, porque aí destaca bastante as hifas dos fungos. Que, geralmente, esse pode ser usado quando vocês coram as unhas, que foi discutido na palestra anterior, unhas que têm micoses. Os problemas comuns, se tudo corou com o PAS, pode ser porque o seu tecido foi fixado em glutaraldeído. Glutaraldeído é um dialdeído, que significa que tem 2 grupos de aldeídos. Então, um liga com o tecido para fixação, mas o outro pode ficar livre. E aí o aldeído vai reagir com o reagente de Schiff e fica tudo cor-de-rosa. Nesse caso, você não pode usar esse tecido, não tem como consertar esse problema. Se você tem pouco resultado positivo, se o seu rosa está muito claro, pode ser que você não enxaguou o suficiente na água corrente, pode ser que o tecido foi fixado com algum corante que tenha um agente oxidante, e aí oxidou o tecido demais. Então, passou do aldeído para o passo seguinte e não tem aldeído no tecido. Um exemplo de fixativo é fixativo que use cromo para a demonstração dos feocromocitomas. Pode ser que o seu glicogênio foi fixado com ácido pícrico, então o ácido pícrico do Bowman, por exemplo, vai diminuir a reação de Schiff. E se você está tentando curar fígado para demonstrar glicogênio, não use fígado de autópsia, porque geralmente fígado de autópsia, o glicogênio foi embora já. Então não tem glicogênio para usar como controle positivo. O melhor seria um fígado de cirurgia. Se você vê contaminação com bactérias e células epiteliais no slide de fígado, que você está tentando curar para demonstrar glicogênio, algumas pessoas usam saliva como a fonte da enzima. A gente não recomenda porque cada pessoa vai ter uma quantidade diferente de enzima e tem bastante contaminação. Dependendo de como a saliva foi coletada, o slide fica bem sujo e a qualidade é terrível. Então, use as enzimas compradas. A próxima, eu tirei o Alcium Blue porque não daria tempo para discutir. Então, vamos discutir uma coloração para minerais, que é o ferro férrico, que tem 3 cargas positivas. A coloração para o ferro férrico se chama Prussian Blue. Então, o reagente vai reagir com o ferro férrico dos tecidos. O propósito é detectar um aumento de ferro nos tecidos que pode ser causado por anemia hemolítica, transfusões, congestão severa, hemorragias locais. Então, se você fazer uma biópsia deu uma pancada e fica com aquela roxa, pega aquele tecido e cora com Prussian Blue, vai dar positivo. E hemocromatose, que é uma doença que acontece a absorção excessiva de ferro. Só para lembrar, o ferro é reciclado no corpo para a produção de hemoglobina. Quando tem um pouco de excesso de ferro, que precisa ser armazenado para usar mais tarde, ele é armazenado na medula óssea ou no baço, e é armazenado como hemosiderina. Nesse slide aqui do fundo, é uma medula óssea, e você pode ver que tem ferro disperso entre as células da medula óssea. E aí, a hemosiderina é um pigmento marrom amarelado, e a maior parte desse ferro é reciclada e usada na produção de hemácias novas. Quando tem um depósito muito grande de ferro nos tecidos, como na hemocromatose, em condições patológicas, isso pode danificar os órgãos. Então, você pode encontrar muito ferro no fígado, coração ou nos nervos.
e a quantidade de ferro pode ser tão excessiva que o órgão vai perder a função, que pode resultar em morte. Os reagentes usados para o Prussian Blue são o ferrocianeto de potássio. Isso é importante porque tem o ferrocianato de potássio. E você que não usa o cianato, tem que ser o cianeto. Usa ácido hidroclórico. E esses dois reagentes são misturados para preparar a solução do Prussian Blue. Em partes iguais. E você também tem que preparar logo antes de usar. E a contracoloração será o Nuclear Fast Red, que vai curar os núcleos de vermelho e o citoplasma de rosa claro. O procedimento também é relativamente simples. Você faz a deparafinização, hidratação e põe o seu slide na solução de Prussian Blue. O que acontece aqui é que o Prussian Blue vai reagir com o ferro férrico dos tecidos. Daí você enxágua com água destilada e colora com o Nuclear Fast Red para ter uma contracoloração, para ter um contraste, para poder identificar outras estruturas morfológicas do tecido. Aí você tem que enxaguar bem em água corrente para remover o Nuclear Fast Red. Se você não enxágua bem aqui nesse passo, quando você colocar o seu slide no álcool, ele vai ficar todo branco. Vai parecer que tem um branco leitoso. Então, isso significou que você não enxaguou o suficiente. Aí, o que acontece? Você tem que voltar na água corrente, enxágua bem e desidrata e remove o álcool de novo. Os resultados esperados, os núcleos vão ser vermelho, a hemosiderina, que é o ferro férrico, vai se corar de azul e o fundo será rosa. Aqui são alguns slides de tecidos que são positivos para hemosiderina. Aqui são baços. E aqui é o slide que está no fundo, é uma medula óssea. Se você tiver um fígado com muito ferro, não use como um controle positivo, porque ferro em excesso pode dissolver na solução do Prussian Blue e acabar corando tudo de azul, tem um azul no background. Então, usa um slide que tem uma quantidade menor de ferro. Os problemas comuns, você pode ver, tem um slide que tem grânulos azul por todo o slide. Então, isso pode acontecer se você usou uma louça contaminada com ferro, então se o seu vidrinho de coloração, você usou aquela hematoxina de Weigert e não lavou direito, e aí pôs a solução de Prussian Blue, então vai ter muito ferro e vai precipitar no seu slide. Pode ser que você usou instrumentos metálicos, então não use pinças metálicas na solução de Prussian Blue, que você pode ter este problema de azul no background. Se a sua água corrente é rica em ferro, você também pode ter esse problema. Ou se o seu controle, como foi discutido antes, é muito rico em ferro. Se você tem ausência de coloração azul num slide de medula óssea, isso pode ser porque a medula óssea foi decalcificada ou o fixativo tinha ácido. Então, o ácido pode dissolver o ferro e o ferro é lavado do tecido e aí você não vai conseguir demonstrar o ferro. Para a sua vidraria de laboratório, você tem que lavar com ácido ou cândida antes de corar, porque assim não terá contaminação de outros metais. Agora vamos discutir a coloração de bacilos ácido-álcool resistentes, que a gente chama de acid fast. O propósito, obviamente, é detectar esses bacilos, que são micobactérias, e esses bacilos não se coram com o HE e também não se coram com a coloração de Gram. E uma característica que faz eles diferentes é que eles resistem à descoloração com o álcool ácido. Os procedimentos são de Ziel-Nielsen, Kenyon e Wade. Esse é importante porque no Brasil ainda a lepra é um problema. Então, essa coloração é usada para detectar tuberculose e lepra e outras micobactérias. Esses bacilos, eles têm uma cápsula lipoide, como se fosse uma cera. E essa cera absorve a carbolfoxina, que é mais solúvel nos lípidos do que no álcool ácido. Então, a carbolfoxina, quando você enxágua esse tecido com o álcool ácido,
vai remover a carbofuoxina de todos os tecidos, mas ele tem preferência para ficar dissolvido na cápsula lipóide dos bacilos. Então, você vai deixar o bacilo corado e o resto a carbofuoxina vai ser removido, aí você usa uma contracoloração azul contrastante. Então, se você usar um fixativo alcoólico, o que vai acontecer? O álcool do fixativo vai lavar essa cápsula e aí você não vai conseguir demonstrar bacilos micobactérias. Os reagentes para Ziel-Nielsen são a carbofuoxina, que tem que ser sempre filtrada antes de usar, o álcool ácido, que usa ácido hidroclórico e 70% de álcool, e aí o azul de metileno. O azul de metileno, você prepara uma solução de estoque, que é mais concentrada, e aí, antes de fazer o seu procedimento, você faz a solução que é utilizada, que chama Working Solution. Então, você usa o azul de metileno estoque, 2,5 ml, e 47,5 ml de água. Se você estiver preparando no laboratório, em vez de comprar pronta a solução de carbofuoxina, tome cuidado com o fenol. O fenol é muito tóxico por ingestão, inalação e contato com a pele. Então, você tem que tomar muito cuidado se estiver preparando essa solução. Usa luva, avental, proteção para os olhos e trabalhe usando um fume hood. Como é que fala? Um exaustor? Depois o Jonathan me ajuda aqui. O procedimento, passo a passo, como sempre, deparafiniza e reidrata. O livro da Carson sugere usar água millipore, porque em alguns locais a água contém organismos que são ácido resistentes, então vai contaminar o seu slide. Aí você cora o seu slide com a carbofuoxina. De novo, esse é um processo regressivo, porque você vai curar todo o tecido. Depois desses 30 minutos, vai estar tudo rosa. Aí você passa pelo álcool ácido, que remove o excesso da carbofuoxina. Somente alguns mergulhos na solução. Aí você vai ver que seu slide vai sair daquele pink forte para um rosa claro. Aí você enxágua em água corrente para remover o álcool ácido e parar a diferenciação, porque se você passar muito tempo aqui, você pode acabar removendo toda a carbofuoxina. E aí enxágua com água destilada e passa para o azul de metileno, a working solution. O azul de metileno vai curar, é a contracoloração, cora os tecidos de fundo. Aí enxágua com água corrente, enxágua com água destilada, desidrata e remove o álcool para poder montar. No 95% aqui, você tem que fazer bem rápido, porque se você demorar muito, você pode remover todo o azul de metileno. Agora, só uma diferença que é importante, no bacilo da lepra, o bacilo da lepra ele não se cora bem com o método Ziel-Nielsen. Então, se você está tentando demonstrar lepra, em vez de fazer a deparafinização com xilol, você tem que fazer a deparafinização com dois banhos de xilol e óleo de amendoim. Solução de 50% e 50%. Isso vai remover a parafina, mas preserva a cápsula lipóide do bacilo. Aí, você não usa o álcool e não usa a água. Você simplesmente escorre o excesso e, com muito cuidado, com um papel toalha, um Kim Wipe, você tira o excesso do xilol e do óleo de amendoim e vai direto para a carbofuoxina. E aí o procedimento é o mesmo. Você pode usar também óleo de algodão, azeite ou óleo de soja, em vez do óleo de amendoim. Os resultados serão que a sua micobactéria vai corar de vermelho ou magenta, como podemos ver aqui. Esses são tecidos de cultura. E o fundo vai ser azul claro. Os problemas comuns dessa coloração são que a lepra e nocardia não corou, se você usa o Ziel-Nielsen. E isso é porque esses organismos eles são resistentes ao ácido, mas não resistentes ao álcool. Então, você tem que usar a variação Wade-Fight, em vez do Ziel-Nielsen. Se a sua bactéria está difícil de ver, porque está muito azul, é porque você corou
demais com azul de metileno, o azul fica muito escuro e aí encobre as bactérias. E para consertar esse problema, você pode voltar no ácido álcool rapidamente e isso vai remover o excesso do azul de metileno. Se o seu tecido foi fixado em carnoy, então você também não vai ver as bactérias. E nesse caso, não tem como consertar. Esse tecido não será útil para demonstrar micobactérias. E se o seu azul de metileno não está corando, é porque o álcool não foi bem removido. Lembra que tem que remover, põe no álcool ácido e aí enxágua. E aí usa o azul de metileno. Então, se você não retirou o álcool bem da lâmina, o azul de metileno não vai conseguir reagir com os seus tecidos e não vai corar. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada de novo por ter me convidado. Obrigada para todos que estão assistindo. Aqui está a bibliografia para referência. E era isto que eu tinha para hoje.